Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente, mergulhando em um conjunto de poemas filosóficos que fazem mais do que só nos fazer pensar, eles nos desafiam a questionar tudo. É uma exploração sobre como encontrar significado em tempos tão complicados. E para começar, olha só essa frase. Ela é o ponto de partida de tudo. A ideia aqui é que toda vez que a gente acha que encontrou uma resposta definitiva para alguma coisa, na verdade a gente só abriu a porta para um monte de novas perguntas. Talvez a sabedoria não seja ter todas as respostas, mas sim aprender a fazer perguntas cada vez melhores. Então vamos lá, para nossa primeira parte, a busca pela resposta. Isso começa com um sentimento que, no fundo, todo mundo conhece. Aquela busca sem fim por algum sentido, por alguma compreensão, no mundo que muitas vezes só nos dá mistério. E essa é a imagem que o autor pinta pra gente. Uma busca constante, sabe? Dia após dia. É como uma caminhada numa linha tênue entre a luz e a escuridão, entre a paz e a guerra. É a tentativa de decifrar aquelas verdades que a gente sente que existem, mas que ninguém consegue colocar em palavras. E aí, no meio dessa busca, vem a pergunta que talvez seja a mais difícil de todas. Como eu posso saber quem eu sou ou quem é o outro? Parece uma pergunta simples, né? Mas é aqui que a coisa fica complexa. É o começo da jornada de verdade, a viagem para dentro da gente. E aqui vem uma virada de chave muito interessante. A proposta é, em vez de só ficar perguntando, a verdadeira compreensão vem da ação. Não adianta ficar se perguntando, será que esse vizinho novo é gente boa? O convite é, vem jantar com a gente. Não é especular o que tem na caverna, é entrar para descobrir. O conhecimento de verdade nasce na experiência. E toda essa ideia deságua nessa frase. A jornada não é só um meio para chegar a um fim. A própria caminhada é o destino. A grande descoberta não é o que a gente encontra lá na frente, mas a pessoa que a gente se torna enquanto está caminhando. Ok, mas essa busca toda por dentro não acontece isolada do mundo, né? E é aqui que a narrativa muda de tom. A gente vai para um diagnóstico bem duro do nosso tempo, que o autor chama de apocalipse ancorado. É uma ideia de uma decadência silenciosa, que paralisa. Para ilustrar isso, a grande metáfora é a de um cais desolado. Imagina só, os navios que representam as nossas vidas, os nossos potenciais, estão ali, parados, depenados, como diz o poema. Presos por filosofias que prometiam liberdade, mas que no fim só acorrentaram todo mundo. E essa decadência se apoia em três pilares que estão ruindo. Primeiro, a natureza, que está em decadência. Segundo, o conhecimento, que se tornou fútil, inútil. E por último, a própria vida, que ficou frágil e estilhaçada, como um barquinho de papel no meio da correnteza. Essa metáfora do vento é genial para mostrar essa mudança. O vento de antigamente era aquele que ajudava a empinar pipa, que secava a roupa no varal. Era um símbolo de coisa boa, de energia pura. Já o vento de hoje virou uma força de destruição. É um jeito muito poderoso de mostrar como o mundo parece ter perdido a sua inocência. E essa frase fica se repetindo como um refrão, para martelar a ideia principal: o apocalipse ancorado. Não é um fim do mundo barulhento de cinema, é uma estagnação. Uma paralisia lenta, silenciosa. Um porto onde ninguém mais tem coragem de navegar. Todo mundo preso numa decadência que virou normal. Mas mesmo no meio de toda essa desolação, fica uma luz acesa. Quando tudo parece estar desmoronando, a natureza, o conhecimento, a própria vida, o autor aponta para um único refúgio que ainda resiste: a fé. Certo. Depois de entender o problema do mundo lá fora, a narrativa nos leva para uma solução. E essa solução não vem de fora, ela vem de dentro. A resposta é construir um refúgio interior, um santuário só nosso. E a grande metáfora aqui é essa, a casa interior. Não é uma casa de tijolo e cimento, claro. É uma fortaleza que a gente constrói com os nossos valores, nossos sentimentos. É aquele lugar seguro para onde a gente pode voltar quando o mundo lá fora está um caos completo. E o poema nos dá até a planta dessa casa. Olha que interessante. O alicerce, a base de tudo, precisa ser de justiça. A argamassa que une todas as peças é o amor. As paredes são cobertas com a sabedoria. E o telhado que nos protege é feito com as telhas da amizade sincera. É, no fim das contas, um projeto de como construir uma vida com propósito. E aqui está uma das mensagens mais fortes.
O mundo lá fora pode até derrubar o que a gente construiu materialmente, mas ele não pode destruir a nossa capacidade de construir. A força de verdade não está na casa que já está de pé, mas na nossa habilidade de reerguê-la, talvez até mais forte do que antes. Bom, com essa casa interior bem construída, a gente chega na conclusão dessa jornada: o legado. Depois de tudo isso, o que fica? Que conselhos práticos e duradouros o autor nos deixa para a gente poder navegar o futuro? O legado que fica é basicamente um guia para uma vida com significado. É um conjunto de ideias como mantenha a inocência de uma criança, mas tenha a sabedoria de ouvir mais e falar menos. Tenha a força para ter sua própria opinião, para resistir. E, acima de tudo, a coragem de encarar o que vier pela frente. Ou, pelo menos, tentar. Essa citação final resume a crença do autor na força das ideias. A vida de cada um de nós é finita, tem um fim, mas a arte, a sabedoria, isso pode atravessar o tempo, pode ficar como um farol, uma guia para quem vier depois da gente. E assim, a gente termina com essa pergunta que fica aí ecoando. Depois de toda essa jornada de busca, de desilusão com o mundo e de reconstrução por dentro, a pergunta é: o que nos resta? Não tem resposta fácil e o poema não entrega uma de bandeja. E talvez a grande sacada seja essa. Talvez a resposta não seja uma palavra, mas sim a própria casa interior que a gente decide construir todo santo dia. No fim, a resposta é a própria jornada.